Eu vim hoje fazer a gravação da minha interpretação sobre o resultado das eleições. Muitos alunos me pediram, eu não tive tempo de fazer, só agora eu estou conseguindo fazer essa gravação. Ah, professora, como é que pode o Bolsonaro ter vencido a eleição? E eu me lembro que no início do ano passado, eu estava dando aula numa turma em Caraí, e eu cheguei a conversar com os alunos sobre a falta de compreensão de grande parte da sociedade brasileira sobre as questões ideológicas que existem no cenário político no mundo ocidental. Inclusive, expliquei o que era direita, esquerda, centro-esquerda, pensamento conservador. E esse vídeo foi importante, ele já está inclusive publicado, porque ele nos ajuda a compreender o perfil do eleitor do Bolsonaro, né? Que tipo de visão de mundo essa pessoa tem. E é interessante que hoje no Brasil existe uma tensão muito grande entre dois projetos ideológicos. O projeto que segue a proposta ideológica conservadora, assentado fundamentalmente em Burke, Wilfredo Pareto, Robert Michels, Gaetano Mosca, e o projeto de centro-esquerda, que não está longe de ser um projeto de comunismo radical, porque não possui pouco ou nenhum viés revolucionário. É difícil encontrar um comunista no Brasil disposto a fazer uma revolução. A maioria quer fazer acordo, quer fazer aliança política para que aconteça o revezamento das elites no poder, das elites políticas. E os liberais no Brasil, eles normalmente fazem alianças políticas com quem vai lhes proporcionar maior vantagem. Como foi o caso do Lula, no seu primeiro mandato, que fez aliança com o Partido Liberal. Uma aliança que durou, não teve problema nenhum durante os 4 anos de governo do Lula. Esse tipo de aliança não causou nenhum tipo de problema. Agora, o desgaste da relação entre a proposta de centro-esquerda, que é uma proposta que tem como objetivo a propriedade coletiva e a liberdade coletiva. Obviamente que essa proposta, em algum momento, entraria em conflito tanto com a proposta liberal, que é uma proposta que defende a liberdade individual e a propriedade privada, assim como também entraria em conflito em algum momento com a teoria conservadora, que é uma teoria que admite, que prefere a conservação da tradição das sociedades. No caso da sociedade brasileira, nós temos a herança do patriarcado. Essa é uma proposta que vale a pena ser refletida. Vale a pena pensar sobre esse tipo de discussão. Porque, inclusive, quando um aluno me pediu para gravar um vídeo sobre a possibilidade do Bolsonaro ser eleito, foi até num dia que ia ter o Jogo do Brasil, ele pediu que eu fizesse um vídeo imparcial. Falou: professora, eu tenho começado a gravar um vídeo mostrando pra gente quais são as propostas. E eu apresentei no dia a proposta multicultural, internacionalista, que é porque foi a proposta neoliberal, que defende as teses das minorias, comporta essas teses, né? Que o neoliberalismo, ele, inclusive, é compatível com o Estado Democrático de Direito. Não tem problema nenhum. E em contraste com a cultura local, que é a proposta dos conservadores, que é nacionalista. Porque o conservador, ele é nacionalista, por definição. O contrário do comunista e do liberal. Porque tanto o liberalismo quanto o comunismo possuem propostas internacionalistas. Por isso que eu acho muito engraçado quando os conservadores falam: minha bandeira nunca vai ser vermelha. O comunista olha para ele e pensa: tá, tudo bem, a sua bandeira pode ser da cor que você quiser, porque minha pátria é a liberdade. O liberal olha para ele e pensa na sociedade de mercado. O importante não é a cor da bandeira, o importante é que você pague a sua fatura do cartão. O importante é que você produza riquezas e que haja liberdade individual. Então, essa preocupação com a cor da bandeira, com as propostas, né, culturais, com a questão da moral, essas questões são questões de orientação conservadora.
Então, fazer uma análise do governo Bolsonaro significa, para mim, fazer uma análise do que pensaram Gaetano Mosca, do que pensou Robert Michels e do que pensou o Vilfredo Pareto. O Gaetano Mosca, por exemplo, ele entende que a elite é um grupo pequeno que existe na sociedade que controla um grupo maior, desorganizado, sem condições de administrar os próprios interesses, que dificilmente ou nunca vai ocupar funções públicas, enquanto a elite é pouco numerosa, organizada, comanda todo mundo, que não é capaz de fazer o que ela faz. Então a massa, ela possui uma incapacidade racional de agir em prol dos próprios benefícios. Isso para o Gaetano Mosca, que é um teórico conservador. E a elite, ela é racionalmente organizada, ela é pouco numerosa. E ela controla a massa, absorvendo os revolucionários para o poder. Ela controla a massa, fornecendo subsistência ideológica e material, né, o que abre a possibilidade de uma imensa discussão sobre como um programa social pode ser compreendido como mecanismo de controle da elite sobre a massa. Né? E quando nós tentamos interpretar o Brasil pelo viés teórico do Vilfredo Pareto, nós vamos localizar no Pareto a ideia de que os seres humanos, eles agem, embora sejam racionais, eles agem majoritariamente de modo irracional. Então, para o Vilfredo Pareto, quem faz parte da elite é a pessoa que conseguiu agir de modo racional. Inclusive, quando ele fala sobre a teoria de circulação de elite, ele está dizendo o seguinte, olha, quem nasce na massa e usa a razão, vai ascender a elite. E quem nasce na elite e não é capaz de agir de modo racional, tende a ir para a massa, a fazer parte da massa. O Vilfredo Pareto, ele chama atenção para o fato de que existem elites em todos os setores da sociedade. E que normalmente as elites são formadas em universidades. Olha a importância da universidade. Né? E essa elite, quando ele pensa elite, ele destaca 3 principais elites. Que é a elite econômica, que são os banqueiros e os homens de negócios, os investidores. São outro tipo de elite que ele pensa também, são as pessoas que trabalham no campo da produção intelectual. São os cientistas e os homens da fé. Vilfredo Pareto chama os homens da fé de elite intelectual. Veja, porque eles produzem visões de mundo e exercem controle sobre a massa que acreditam no que eles falam. O Vilfredo Pareto, ele diz que entre as 3 principais elites, a mais importante é a elite política. Porque os homens de negócios, a elite econômica é importante, a elite intelectual é importante porque ela produz visões de mundo. Notem que no campo da ciência são produzidas visões de mundo, assim como no campo da religiosidade. Mas a elite política é a mais importante, porque ela administra a totalidade da vida social. E o Pareto, ele vai chamar a atenção para a questão de que a desigualdade faz parte da natureza humana. Então, fazendo parte da natureza humana, não é espaço para a igualdade, porque as pessoas não têm condições naturais de serem iguais. Então, ser conservador, à luz do pensamento do Vilfredo Pareto, significa admitir que os seres humanos são naturalmente desiguais, que as pessoas que nascem na elite e não têm condições de permanecerem na elite, elas em algum momento passarão para a massa, que são as pessoas que não conseguem agir de modo racional. Suas ações são majoritariamente imediatistas, afetivas, movidas por sentimentos. Essas pessoas não conseguem permanecer na elite se nascerem nesse segmento da sociedade. E ele fala também dos políticos. Tem 2 tipos de político: o político leão e o político raposa. O político leão é aquele que age pela força. Ele procura sempre resolver as questões pela força, pelo grito, impondo o que ele pensa. O outro tipo de político é o político com características de raposa,
que é aquele que usa mais a astúcia para conseguir o que ele quer, que é a manutenção do poder. E o Pareto, ele é bem interessante para a gente pensar o Brasil hoje, porque o Pareto, o Michels e o Gaetano Mosca, eles estão ressurgindo com o pensamento conservador no final do século XIX, quando o liberalismo e o comunismo entram em crise. E eles reacendem o debate sobre a impossibilidade prática de aplicação de ambas as propostas ideológicas, tanto a proposta liberal quanto a proposta socialista. Obviamente que quando a gente fala hoje em desburocratizar as instituições no Brasil, a gente pode interpretar a burocracia pelo que Robert Michels deixou escrito, que em todas as organizações humanas haverá sempre uma estrutura burocrática. Por quê? A partir do momento em que as pessoas, por mais puros que sejam os seus ideais, em algum momento elas vão precisar se organizar. E elas vão precisar se organizar de modo sistemático. É quando ele desenvolve o conceito de lei de ferro das oligarquias. Ele vai falar que todo grupo social tende à oligarquização, à formação de uma elite pequena, um grupo pequeno de pessoas que vai controlar a maioria. E essas elites, elas vão se revezando no poder. É por isso que eu sempre chamo a atenção dos alunos para que qualquer comentário que for feito sobre o cenário político de alguma sociedade, que seja feito à luz de um repertório teórico capaz de dar conta da realidade. E nesse momento eu acho que é possível interpretar o Brasil de acordo com essas propostas teóricas. Porque o pensamento conservador, ele é muito importante. Ele foi elaborado, ele foi desenvolvido. Então não adianta, agora nesse momento, nós apontarmos os problemas do governo, do atual governo. Uma, porque problemas sempre vão existir. Pode deixar ele, Rafael. Gente, o Lion quer participar da gravação. Pronto, Lion. Você quer subir na mesa para ver o que está acontecendo? Já viu? Pronto, pode deitar aí. Ficou confortável? Então, em qualquer governo, vai haver quem goste de alguma medida, de alguma declaração, de algum membro do governo, e vai haver a pessoa também que não gosta. Por isso existe oposição. Por isso existe crítica. E, considerando que nós vivemos na democracia, no Estado democrático de direito, sempre vai aparecer um grupo de pessoas que vai discordar de alguma medida tomada pelo governo. E as críticas, elas são boas, elas são construtivas. Inclusive porque é a partir das críticas que poderão ser elaboradas novas políticas públicas capazes de dar conta da realidade. Agora, criar um governo, uma proposta, que no caso do Brasil é uma proposta liberal conservadora. Liberal no campo da economia e conservadora no campo da moralidade. Então, sempre vai ter alguém que vai falar, olha, eu não concordo, eu não gosto. Mas o que importa é que nós preservamos a nossa Carta Constitucional, que isso é de valor, um valor muito grande para a nação brasileira. Outra coisa muito importante é a democracia, é a liberdade de expressão que nós temos de falar o que pensamos. Então nós não podemos abrir mão, né, de promovermos o debate público, né, porque seria abrir mão de um princípio democrático, de uma premissa da cidadania, que é a liberdade de expressão, que é um direito civil. Porque quando a gente pensa em cidadania, a gente pensa em conjunto de direitos civis, políticos e sociais. Então a liberdade de crítica dentro de uma sociedade democrática, ela é muito preciosa, ela é muito importante. Então o que vale destacar hoje no cenário político brasileiro é que, embora algumas pessoas não gostem, não estejam satisfeitas com o resultado das eleições, foi um processo democrático. Foi um processo democrático onde a vontade popular estabeleceu que seria melhor um governo com uma ideologia liberal conservadora.
Quanto às consequências, nós estamos no início ainda da gestão. Cabe a nós, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, exercemos a nossa soberania popular, acompanharmos o governo para ver se esse governo está de acordo com o que nós almejamos. Todos ficarão satisfeitos? Obviamente que não. Mas o importante é que houve democracia, nós vivemos num Estado democrático de direito e não aconteceu nenhuma ilegalidade no processo de ascensão ao poder do presidente. Então, o exercício do poder dele é legal e legítimo. Então, partindo desse pressuposto, eu sugiro que as pessoas que pretendem fazer análise sobre o governo, sobre o presidente, que o façam à luz da teoria. Porque quando você pensa o Burke, Edmund Burke, foi um teórico francês que pensou sobre a tese da manutenção das tradições. A manutenção da tradição no Brasil é o patriarcado. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Tem pessoas que admiram o modelo de família tradicional brasileira. Tem pessoas que não gostam. E esse questionamento, essa crítica, esse movimento de multiculturalismo é um movimento favorecido em grande parte pela globalização. A globalização nos dá essa possibilidade de questionamento da cultura local, que no nosso caso é o patriarcado. Então nós temos que debater de modo público, com respeito, obviamente, dentro da ordem democrática, para que a gente consiga alcançar de modo equilibrado e com razoabilidade o melhor caminho para alcançarmos o bem comum, né? Que é o que o nosso ilustre Aristóteles chamou de justo meio. Então acho que nesse momento nós devemos observar,